Enquanto você assiste a este vídeo, pedaços de continente estão lentamente se desprendendo por baixo e sendo puxados para o manto oceânico, uma camada quente, em sua maior parte sólida, que se move devagar sob o fundo do mar. Assim que esses fragmentos chegam ao manto, eles podem desencadear erupções vulcânicas em partes do oceano onde não existem vulcões. Além disso, quando os continentes se partem, isso acontece não só na superfície, mas também nas profundezas. Mas vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Esse processo pode continuar por dezenas de milhões de anos. O novo estudo mostra que o interior da Terra é ainda mais dinâmico do que pensávamos. Ele também explica por que muitas ilhas vulcânicas, incluindo a ilha Christmas, no nordeste do Oceano Índico, contêm níveis incomumente altos de certos elementos químicos. A questão é que esses elementos normalmente só são encontrados na crosta continental. Bem, os cientistas já suspeitavam que esses elementos apareciam porque algumas forças poderosas nas profundezas da Terra pegavam pedaços antigos e reciclados de rocha e os misturavam ao manto. Esse processo funciona um pouco como quando você mistura ingredientes para fazer uma massa de bolo. Mas antes, os pesquisadores acreditavam que esses elementos vinham de duas fontes principais: sedimentos que afundaram no manto à medida que placas oceânicas eram empurradas para baixo, ou de plumas montélicas. Essas são colunas de rocha quente que sobem das profundezas da Terra. No entanto, essas explicações não se encaixam em todas as observações. Em algumas áreas vulcânicas, quase não há sinal de que a crosta foi reciclada. Em outros lugares, o manto parece esfriar e muito próximo da superfície para ser afetado pela rocha quente que sobe. Os cientistas costumavam se perguntar como isso poderia acontecer. Agora, sabemos que parte do material dessas regiões vem de pedaços de continentes que afundam profundamente no manto, e esses pedaços afetam os vulcões que se formam acima. O novo estudo também sugere uma ideia curiosa. Os continentes não se partem apenas na superfície, eles também se desprendem por baixo, e isso pode acontecer em distâncias muito maiores do que os cientistas pensavam antes. Pesquisadores usaram simulações para descobrir como os continentes e o manto se comportam quando são esticados por forças tectônicas. O trabalho deles se baseia em pesquisas anteriores, que mostram que, quando os continentes se dividem, forças profundas e poderosas dentro do nosso planeta criam uma onda no manto. Essa onda se move ao longo da base do continente a profundidades de cerca de 145 a 200 quilômetros. A onda se move extremamente devagar, cerca de 1/1000º da velocidade de um caracol, e vai gradualmente arrancando material das raízes dos continentes. Esses fragmentos destacados são então carregados lateralmente, às vezes por mais de 1000 quilômetros, para dentro do manto oceânico. Uma vez lá, eles podem desencadear erupções vulcânicas no oceano por dezenas de milhões de anos. A pesquisa também mostra que o manto continua sentindo os efeitos da separação continental muito tempo depois que os próprios continentes já se separaram. Mesmo depois que uma nova bacia oceânica se forma, o manto continua se movendo, se reorganizando e transportando material enriquecido para bem longe de onde ele veio originalmente. Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores estudaram dados geoquímicos de diferentes partes da Terra, incluindo a província de montes submarinos do Oceano Índico. Essa é uma cadeia de formações vulcânicas que surgiu depois que o supercontinente Gondwana se fragmentou, há mais de 100 milhões de anos. Seus modelos computacionais e testes químicos mostraram que, logo após a separação do supercontinente Gondwana, muito magma com elementos químicos incomuns subiu à superfície. Ao longo de milhões de anos, essa assinatura química foi desaparecendo lentamente à medida que menos material subia debaixo do continente. A descoberta mais inesperada é que isso aconteceu sem nenhuma ajuda daquelas colunas profundas e quentes de rocha que os cientistas achavam que eram necessárias. Agora, para ter uma visão ainda mais clara, vamos dar uma espiada no interior do nosso planeta. A Terra tem cerca de 4,6 bilhões de anos. Ela nasceu de uma enorme nuvem de poeira e gás que foi esfriando, encolhendo e se solidificando lentamente até se tornar o planeta que conhecemos hoje. À medida que esfriava, metais pesados como ferro e níquel afundaram para o centro, enquanto materiais rochosos mais leves subiram para a superfície. Isso criou a estrutura em camadas da Terra, com cada camada tendo suas próprias características únicas. A crosta é como a pele da Terra. É a camada mais externa do nosso planeta, feita de rocha sólida. Ela é dividida em enormes pedaços chamados placas tectônicas, que se movem lentamente ao longo do tempo. Existem dois tipos de crosta:
a crosta oceânica e a crosta continental. A crosta oceânica tem cerca de 6 a 10 quilômetros de espessura. Ela é coberta por uma fina camada de sedimentos como areia, argila e conchas. Abaixo disso, há rochas densas como o basalto, ricas em magnésio. Já a crosta continental é mais espessa do que a crosta oceânica e está localizada sob os continentes. Ela é composta por rochas mais leves do que a crosta oceânica. Abaixo da crosta está o manto. Ele representa mais de 75% do volume da Terra. O topo do manto é bastante rígido, mas mais profundamente ele se torna macio e parcialmente derretido, o que permite que flua lentamente. Esse fluxo é o que move as placas tectônicas. No centro da Terra está o núcleo. Ele é composto principalmente de ferro e níquel e possui duas camadas distintas, o núcleo externo e o núcleo interno. O núcleo externo é uma camada líquida de ferro e níquel. É absurdamente quente, chegando a 10.800 graus Fahrenheit, tão quente quanto a superfície do Sol. O núcleo externo também gera o campo magnético da Terra, que nos protege da radiação solar nociva. O núcleo interno é sólido por causa da pressão esmagadora dentro do planeta. Ele também é composto de ferro e níquel. Agora, a camada externa da Terra, chamada litosfera, é formada pela crosta e pela parte mais superior do manto. Ela é dividida em grandes pedaços chamadas placas tectônicas. Existem algumas placas super grandes e muitas outras menores. 6 das principais placas têm nomes baseados nos continentes que carregam, como as placas norte-americana, africana e antártica. Mas até mesmo essas placas menores desempenham um papel importante. Por exemplo, a pequena placa Juan de Fuca é responsável por muitos dos vulcões no noroeste do Pacífico dos Estados Unidos. As placas estão se movendo como uma confusão de velhas esteiras transportadoras. Elas se movem muito devagar, cerca de 2 a 5 centímetros por ano. Mas ao longo de milhões de anos, esse movimento molda a superfície do nosso planeta. A maioria dos terremotos, vulcões e formação de montanhas acontece onde as placas se encontram, se separam ou deslizam umas pelas outras. Existem 3 tipos principais de limites de placas: convergente, quando as placas se movem uma em direção à outra; divergente, quando as placas se afastam; e transformante, que é quando as placas deslizam lateralmente uma em relação à outra. Quando as placas tectônicas colidem, a crosta se amassa e se dobra, formando cadeias de montanhas. Cerca de 55 milhões de anos atrás, a Índia colidiu com a Ásia, criando lentamente o Himalaia, as montanhas mais altas da Terra. A colisão continua até hoje, então as montanhas ainda estão crescendo. O Monte Everest, o ponto mais alto da Terra, pode até ficar um pouquinho mais alto com o tempo. Em alguns limites convergentes, uma placa oceânica mergulha sobre uma placa continental em um processo chamado subducção. A terra acima se eleva, formando montanhas, e a placa que afunda derrete e desencadeia erupções vulcânicas. Foi assim que algumas montanhas dos Andes, na América do Sul, se formaram. Quando duas placas oceânicas colidem, geralmente uma desliza por baixo da outra, criando fossas oceânicas profundas, como a Fossa das Marianas, no Pacífico Norte, o ponto mais profundo da Terra. Essas colisões também podem formar vulcões submarinos, que eventualmente emergem acima do oceano e se transformam em cadeias de ilhas, como o Japão. Nas bordas divergentes, as placas tectônicas se afastam umas das outras. Nos oceanos, o magma vindo das profundezas do manto sobe para preencher a lacuna. Isso cria montanhas e vulcões submarinos ao longo da junção. Esse processo renova o fundo do oceano e lentamente amplia as bacias oceânicas. Aliás, o único sistema de dorsais meso-oceânicas conecta todos os oceanos do mundo, tornando-se a maior cadeia de montanhas da Terra. Em terra firme, quando as placas se separam, elas formam vales gigantes, como o Grande Vale do Rift na África. Se esse estiramento continuar por milhões de anos, o leste da África pode se separar e se tornar uma nova massa de terra. Um exemplo famoso de limites transformantes é a Falha de San Andreas, na Califórnia. Diferente dos limites convergentes ou divergentes, os limites transformantes geralmente não criam montanhas ou oceanos, mas o movimento de deslizamento pode causar terremotos poderosos, como o terremoto de 1906, que destruiu grande parte de São Francisco.